Veja, nós na vigília falamos sobre o batismo nas águas, que é o sepultamento da velha criatura. Quando o pastor mergulha a pessoa nas águas do batistério, ela está sepultando, ali naquele momento a pessoa está sepultando a vida dela para este mundo. Ela está morrendo para o mundo, como Jesus morreu por nós, ela está morrendo para este mundo, para Ele. Amém? Quando o pastor levanta ela das águas, então, assim como Jesus ressuscitou para que hoje nós tivéssemos a salvação, a pessoa ressuscita também, ela sai daquelas águas como uma nova criatura, andando em novidade de vida. Amém? E tudo nela se torna diferente. Por isso Paulo fala aqui no capítulo 3, no versículo 1, falando com aqueles que se batizaram nas águas, se dirigindo aos cristãos da igreja em Colosso, que supostamente haviam se batizado e que supostamente já eram agora nova criatura, ele disse para eles: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida, oculta com Cristo em Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: agora que vocês morreram para vocês, morreram para si mesmos, morreram para o mundo e estão vivos para Deus, os seus pensamentos têm que ser os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Quando o Paulo fala isso, a gente pensa logo em pensamentos. Quando você ouve uma pessoa falando que nós devemos pensar nas coisas do alto, ele não está falando apenas em relação a pensamentos. Por exemplo, você com certeza já ouviu alguém dizendo assim: olha, fulano só pensa em dinheiro. Já viu gente, alguma expressão desse tipo, não já? Por que alguém disse que aquela pessoa só pensa em dinheiro? Porque é aquele tipo de pessoa que vive para aquilo. E se for se para conseguir o dinheiro que ele quer, se for preciso enganar, se for preciso mentir, se for preciso roubar, ele faz qualquer coisa. Por isso existem corruptos, por isso existem crimes, porque a pessoa, quando ela pensa apenas naquele dinheiro, ela faz qualquer coisa. Então, há quem, por exemplo, pense só em dinheiro, há quem pense só na sua carreira, há quem pensa só em se casar, há jovens que pensam só em namorar. Enfim, são pessoas que pensam só em algo. E Paulo está dizendo que nós não devemos ser assim, que nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos pensar nas coisas do alto. Ou seja, nós temos que ser aquele tipo de pessoa que só pensa uma coisa: eu quero a minha salvação. Eu quero me casar, mas é para que, ao me casar com uma pessoa de Deus, eu tendo alguém de Deus do meu lado, essa pessoa me apoie naquilo que é o meu objetivo, a minha salvação. Então, eu quero me formar, quero ter uma profissão, quero ter uma vida confortável, para ter um bom testemunho, para ter condições de salvar outras pessoas com as minhas ofertas, os meus dízimos, para, com o meu testemunho de uma vida realizada, converter a minha família. Ou seja, até quando eu quero as conquistas terrenas, eu estou pensando aonde? Eu estou pensando nas coisas do alto. Até quando eu quero realizar qualquer coisa terrena, como um casamento, como conquistar dinheiro, como conquistar um sonho profissional, como qualquer coisa terrena, eu quero conquistar aquilo, mas pensando nas coisas do alto. Entende isso ou não? Porque do contrário, se a pessoa ela não pensa dessa maneira, ela pensa só nas coisas terrenas, então ela nunca será influenciada pelas coisas do alto. Porque, entenda uma coisa, preste atenção uma coisa: quem pensa só nas coisas terrenas não recebe as coisas do alto, não é influenciada por aquilo que o alto tem, os céus têm. Então, quando a pessoa está dentro da igreja, mas, por exemplo, ela está na igreja porque ela quer conquistar
profissionalmente, porque ela quer ser curada, porque ela quer ver a sua família transformada, ou quando ela só quer apenas as coisas terrenas, as coisas do mundo, então ela fica na igreja 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, fica até a vida inteira talvez, até morre estando ainda onde? Na igreja, mas passa todos esses anos e ela nunca se converte, ela nunca nasce de novo, ela nunca recebe o Espírito Santo, e não recebe por quê? Porque ela não está com a cabeça nisso, ela não pensa nisso, ela não está focada nisso, ela está focada apenas nas bênçãos, apenas nas conquistas. Entende isso não? Isso é um perigo, porque quando você pensa apenas nas coisas terrenas, então tudo que acontece aqui influencia você. Se você conquista uma coisa ou não conquista, isso te influencia. Por isso que há pessoas que, enquanto as coisas estavam dando certo, elas estavam na igreja. Quando as coisas começaram a dar errado, elas saíram, porque elas nunca estiveram pensando nas coisas no alto. Sempre estiveram dentro da igreja, toda a vida, pensando nas coisas terrenas, nas coisas que há de baixo. Mas por outro lado, quando o seu pensamento está nas coisas de cima, as coisas aqui embaixo não mexem com você. Dando certo ou dando errado, acontecendo ou não acontecendo, você não muda quem você é, você não perde a sua fé, isso não mexe em nada com você. Por quê? Porque o seu pensamento não está nessas coisas, o seu pensamento está onde? Está no alto. Por isso que eu queria que você abrisse aí agora um livro de Jó, porque Jó é um exemplo disso. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O caráter dele era tão de Deus que o próprio Deus chegou a elogiar Jó quando Deus falando com o diabo, Deus disse para o diabo: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então ele tinha um caráter tão de Deus, a sua mente, os seus pensamentos eram focados em ser uma pessoa de Deus, em ser uma pessoa justa perante Deus, de tal maneira que o próprio Deus foi quem deu o testemunho de Jó, dizendo que ele era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Só que veja só que interessante, ele estava com os pensamentos aonde? No alto. Por isso temia Deus, por isso se desviava do mal. E o que aconteceu cá embaixo? Aqui embaixo aconteceu tudo do pior. Perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu as terras, tudo que ele tinha, ele perdeu. E perdeu da noite para o dia. E você sabe que quando uma pessoa, ela perde, tendo feito coisa, tendo falhado, tendo pecado, ela perde e é como se ela tivesse consciência: bom, eu perdi tudo porque eu me afastei, eu perdi tudo porque eu pequei, eu perdi tudo porque eu não era fiel a Deus. Agora imagine você perder tudo sendo uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra, uma pessoa que se desviava do mal. Imagine quanto de pensamentos que o Jó com certeza deve ter vindo à sua mente. Olha aí, está vendo? Você é tão fiel a Deus, você é tão justo, você é tão temente a Deus, e olha só o que tudo lhe acontece. Mas está escrito aqui no capítulo 1, no versículo 22, que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele perdeu tudo, mas em nenhum momento, está escrito aqui, Jó pecou. Em nenhum momento ele atribuiu a Deus culpa alguma. Você veja, tem gente que perde um emprego e parece que ao perder o emprego, perdeu a fé também. Tem gente que perdeu um namorado, perdeu um ente querido, perdeu alguma coisa, e o pouquinho que perdeu foi o suficiente para ela já não acreditar em mais nada. Jó perdeu tudo, mas está escrito aqui que ele não atribuiu a Deus falta alguma. E por que ele não atribuiu a Deus falta alguma? Por que ele não perdeu a fé? Porque o foco dele estava onde? No alto e não embaixo. A esposa dele, no capítulo 2, no versículo 9, vendo que Jó não mudou, ele viu, a esposa de Jó viu que ele não mudou,
ele não deixou de ser temente a Deus, ele não deixou de se desviar do mal, ele não deixou de ser reto, e isso incomodou a mulher dele, porque para ela era natural que agora ele blasfemasse. O que a mulher de Jó esperava é que agora ele dissesse que não cria mais em Deus, que não queria saber mais de Deus. Mas quando ela viu que Jó não mudou, porque, repito, quem pensa nas coisas do alto, as coisas aqui embaixo não mexe com ele. Então, como ela viu que tudo que ele perdeu não mexeu com ele, ela disse assim para ele, versículo 9: então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém, o que ele disse? Como fala qualquer doida, falas tu. Ou seja, em outras palavras, você fala como uma doida, porque ele achou uma loucura o que ela estava dizendo. E o que ela estava dizendo? Que ele devia perder a sinceridade dele, que ele deveria perder a fé dele, porque ele perdeu o que tinha. Para Jó, que tinha o seu pensamento aonde? No alto, perder a fé, porque perdeu tudo, era uma loucura. O quê? Eu perder a minha fé, porque eu perdi os filhos, porque eu perdi os bens, porque eu perdi tudo? Eu posso perder tudo, mas eu não perco a minha fé. Essa é a atitude de quem pensa onde? No alto. Mas quem tem os seus olhos nas coisas terrenas, pode, uma coisinha de nada que perde, já é o suficiente para mexer com ela e desabar. Agora, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Deus fala isso, é para o nosso próprio bem. Capítulo 7, por favor. Deus fala para a gente olhar para as coisas do alto, porque Ele sabe que as coisas aqui embaixo, elas são momentâneas, elas são passageiras. Você pode conquistar tudo. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Hoje as coisas estão dando certo, amanhã pode dar errado. Hoje você tem alguém do seu lado, amanhã você pode não tê-lo mais. Hoje você está aqui, amanhã você está em outro lugar. E se você ficar focado, olhando só para isso, então essas coisas vão influenciar você. Então por isso, Deus está dizendo, olhe para o alto, porque se você olhar para o alto, você nunca vai se abalar com nada, você nunca vai se esfriar com nada, nada vai mexer com você. Aqui em Atos capítulo 7, no versículo 54, está escrito que Estevão, ele foi preso, e ouvindo os seus acusadores, ouvindo isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, à mão à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Olhem para mim, por favor. Os acusadores de Estevão estavam ao seu redor, com pedras nas mãos, prontos para o apedrejar, e ele, diferente do que qualquer outra pessoa que faria no lugar dele, que era se desesperar, gritar, pedir ajuda, pedir socorro, ou pensar em fugir daquele lugar, diz a Bíblia que ele estava olhando para onde? Fixou os seus olhos no céu, enquanto todos estavam rangindo os dentes contra ele, o amaldiçoando, gritando palavras de insulto, com pedras dispostos para matar ele. Ele estava onde? Com os olhos fixos no céu. Não é essa a reação que Deus espera de nós? Você lá no seu trabalho tem sido perseguido, as pessoas falam mal de você, na sua família eles me criticam por causa da sua fé, você está rodeado também de pessoas com pedras nas mãos para lhe atacar, ou já estão lhe atacar. O que é que você deve fazer nesse momento? Olhar para o céu, pensar na sua salvação,
na sua comunhão, pensar na sua vida com Deus, e não ficar pensando no que eles falam, no que eles pensam, no que eles acham, pensando no que o vizinho diz, no que a sogra falou, no que a pessoa da igreja comentou a seu respeito. Não pensa nisso, não olhe para isso. Olha para onde? Olha para o alto. Aí, olha só que interessante, no versículo 59, apedrejaram a Estevão, que invocava, em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então esse é o segredo, para você permanecer na presença de Deus até o fim, para você agradar a Deus, para você suportar qualquer coisa, é você não tirar os olhos do alto, é você pensar sempre nas coisas do alto. Pense na sua salvação, em qualquer decisão que você tomar na sua vida, qualquer escolha que você for fazer, você solteiro ou escolher uma pessoa para se casar, pensa nas coisas do alto primeiro. Será que essa pessoa com quem você vai se casar vai atrapalhar ou vai ajudar você a chegar aonde você quer, que é no alto? Você vai conquistar, você quer conquistar alguma coisa, você quer vencer na vida, você quer vencer, você quer conquistar porque você está olhando só para isso, ou porque você está olhando para o céu e quer que outras pessoas sejam salvas através do seu testemunho? Tudo na sua vida, se você realmente é convertido, se você verdadeiramente morreu para este mundo, então agora os seus olhos não podem mais estar nesse mundo. Está em quem? Eu não me esqueço de alguns anos atrás, uma pessoa que servia a Deus, já há alguns anos, até no Brasil, era uma pessoa muito usada por Deus, tomava conta da escolinha, tinha uma responsabilidade muito grande, e ela mudou para Portugal. E uma pessoa lá do interior do Brasil, quando chegou aqui na Europa, Portugal, viajou para alguns países aqui da Europa, aquilo encantou ela, e passado algum tempo, já não estava mais se dedicando à obra, já não estava mais servindo, às vezes faltava quarta-feira, daqui a pouco começou a faltar domingo, e quando um dia eu chamei para conversar, perguntar por que estava acontecendo, não é normal? E ela simplesmente disse assim: olha, pastor, eu não quero mais fazer a obra de Deus. Mas o que aconteceu? Houve algum problema? E ela simplesmente disse assim: olha, pastor, eu, pensando nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus objetivos para os próximos anos, eu não consigo encaixar em nenhum dos meus planos, nenhum dos meus sonhos, eu fazendo a obra de Deus. É como se ela dissesse o seguinte: não tem espaço para servir a Deus nos planos da minha vida. Ela chegou aqui pensando nas coisas do alto, mas tirou os olhos do alto para olhar para onde? Para as coisas da terra. Percebe isso, não? Então, mesmo estando dentro da igreja, mesmo não se afastando da igreja, fisicamente falando, se a pessoa tira os olhos do céu, será que ela vai chegar até lá? Hoje de manhã eu estava dando exemplo de Noé. Jesus disse que no dia da volta de Jesus, no dia da volta dele, será como nos dias de Noé. E está escrito lá em Lucas 17, fala que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Enquanto Noé estava construindo a arca, eles estavam pensando nas coisas daqui. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, não havia nenhum pensamento no alto, só pensamento na terra, até que o dilúvio veio e só foi salvo quem estava olhando para o céu. Noé foi criticado, Noé foi perseguido, Noé sacrificou só por estar olhando para o alto. Mas quando chegou o dia do dilúvio, houve a diferença entre o que estava pensando no alto e o que estava pensando na terra. Amém? Então, faça uma avaliação. Onde estão os seus olhos? Será que você não está dentro da igreja e é aquela pessoa que só pensa em se casar, só pensa em se formar, só pensa em realizar os seus sonhos? E
talvez não pensa nas coisas do alto? Faça essa avaliação, porque o Espírito Santo está mostrando para você que o melhor para você é você pensar nas coisas do alto. Amém? Fiquem de pé, por favor.